Essa questão derrubou geral. Fala, galera! Hoje eu trouxe pra gente uma questão que eu comecei numa live essa semana e ela caiu numa prova recente e derrubou geral. Por quê? A questão ela começa com uma questão de geometria, até uma questão clássica de geometria, com o valor de lado e área para você calcular, só que aí o desenvolvimento dela pegou muita gente de surpresa que se atrapalhou não só na hora de resolver, mas também para desenrolar as contas que a questão trazia. Então, vamos dar uma olhada na questão que diz assim: o retângulo ABCD, que representa o terreno plano de uma escola, possui 429 metros quadrados de área. Sabe-se ainda que o terreno possui 2x mais 7 metros por 7x menos 2 metros, como indica a nossa figura. Sabendo-se que 157 ao quadrado é 24.649, a pergunta é: qual o perímetro da escola? E bom, vamos lá, vamos com calma. Primeira coisa, questão de perímetro. A pergunta é: qual o perímetro da escola? E a gente sabe que perímetro vai ser simplesmente a soma de todos os lados. Só que quando você olha para esses lados, eles têm um x na jogada. Então, claramente, para eu descobrir o valor do lado e poder somar eles para descobrir o perímetro, a gente precisa do valor de x. Então, a princípio, questão clássica de descobrir o x. Questãozinha clássica, vamos descobrir o valor de x. Aí, para descobrir esse valor, eu até me trouxe aqui na tela melhor, eu vou analisar as informações e eu vejo que ele deu a área. E lembra, quando você tem x, você tem equação. E para resolver uma equação, para descobrir o x, você precisa montar a equação. E essa equação, ela sempre vai vir de uma informação numérica. Quando o enunciado fala para a gente que a área dessa escola é 429 metros quadrados, ele está dando essa informação numérica que a gente precisava. Então, eu vou montar uma equação a partir do valor da área. Por não ter os lados, eu vou ter o x na jogada, e eu justamente uso essa equação para descobrir o valor de x. Então, montando aqui a relação da nossa área, eu tenho que 2x mais 3, primeiro lado, vezes 7x menos 2, segundo lado, vai ser igual a 429. Tranquilidade? Só multipliquei os lados e igualei a área, até porque a área do retângulo é lado vezes lado. Aí, na sequência, vou fazer a distributiva aqui dos nossos valores e vou chegar aqui. 2x com 7x, 14x quadrado. 2x vezes menos 2 dá menos 4x. 3 vezes 7, 21x. 3 vezes menos 2, menos 6, é igual ao nosso 429. Só que isso é uma equação de segundo grau, e a gente sabe que para resolver essa equação de segundo grau, eu preciso ter ela igualada a zero. Então, vou juntar todo mundo do mesmo lado e juntar, fazer as continhas que der. Então, tenho lá 14x quadrado menos 4x com 21x vai dar mais 17x, menos 6 é 429. Esse 429 eu trago para o lado de cá negativo, só joguei trocando o sinal, e aí menos 6 com menos 429 vai dar o nosso menos 435. E se você reparar bem, nesse momento, a geometria acabou por hora. Porque o que eu tenho aqui é uma equação de segundo grau, vou ter que fazer o Bhaskara, soma e produto claramente não vale muito a pena, vou ter que fazer o Bhaskara para resolver, e aí é só ir para a galera. E foi aí que já muita gente se atrapalhou. Por quê? Não estava esperando por isso. Imaginou que dessa equação já descobriria direto o valor de x. Quando caiu na equação de segundo grau, já bateu um drama. E aí? Na boa. Não pode ter medinho de resolver a equação de segundo grau. É só jogar na fórmula. Então, e aí jogando na fórmula, nós temos o Bhaskara, que vai ser que o x é menos b, mais ou menos
A raiz do delta, já coloco a raiz, sobre 2A. Tchururu. 2 vezes A. Tá lá. Esse é o nosso teorema de Bhaskara, certo? E aí, dentro dessa fórmula, por que a galera tem medo do Bhaskara? Pedrão, porque o Bhaskara tem a fórmula dentro da fórmula. Exato. Dentro da fórmula de Bhaskara, eu tenho delta, e aí você vai precisar calcular também esse delta separado. Então, jogando aqui, a gente sabe que o delta vai ser o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá lá. Essa é a fórmula de Bhaskara e aqui é decorar. Tem que estar na cabeça, tem que decorar e vamos concordar que se desde a escola ver essa fórmula, uma hora vai ter que decorar. Tem que decorar. Agora, para resolver isso aqui, você vai ter que, dentro da sua equação, reconhecer quem é o A, o B e o C. E aí vamos lembrar, primeira coisa, a equação precisa estar igualada a zero, acabou. Estando igualada a zero, o termo que multiplica o x ao quadrado vai ser o A, o termo que multiplica o x à primeira vai ser o B, e o termo que está independente, não tem x, ele vai ser o C. Repara que os sinais acompanham o A, o B e o C. Então, jogando esses valores na nossa fórmula, eu tenho, no lugar do B, 17, no lugar do A, 14, o delta vou ter que calcular, e aí na de baixo, no B, 17, no lugar do A, 14, e no lugar do C, o 435, vou colocar até entre parênteses por causa do sinal. Coloquei entre parênteses só para a gente ver que tem um sinal de menos aqui que tem que ser levado em consideração. Vou ter que calcular primeiro o nosso delta para depois jogar na de cima e descobrir efetivamente o valor de x. Então, calculando o delta, a gente vai ter 17 ao quadrado é 17 vezes 17, que vai dar 289, confere? Sim, 289. Aí eu tenho, presta atenção, menos daqui com menos daqui, lembra, menos com menos vai ficar mais positivo. Então, mais 4 vezes 14,56 vezes 435 vai dar 24.360. E aí, fazendo a conta, 289 mais 24.360, eu vou chegar em 24.649. É nesse momento que o herói vira para mim e fala, ah, Pedro, mas é muita continha, brother. E galera, continha vai ter na prova. Continha você tem que estar preparado para isso. Repara, continha era problema na quinta série, quarta série. Hoje não é mais para ser. Então tem que estar com a tabuadinha decorada, tem que saber fazer divisão, resolver equação. E lembra, se tiver qualquer problema com isso, já tem um vídeo aqui no canal. Coloca Prof. Pedro Campos, divisão, tem aula de divisão. Prof. Pedro Campos, multiplicação, tem aula de multiplicação. Então não tem desculpa mais para ter problema com continha. E aí, este valor do delta, eu vou jogar na equação de cima, finalmente no nosso Bhaskara. E neste momento que muita gente desistiu na prova. Por quê? Quando você joga aqui, na parte de baixo, 2 vezes 14 é 28, aqui sem muita crise. Só que no lugar do delta, você joga o valor dele, que é 24.649. E isso gerou pânico no universo. Porque falou, Pedrão, peraí. Agora vou ter que calcular a raiz de 24.649? Não vai dar tempo. A prova acabou até lá. E é aí que você tem que ficar ligado nas informações do enunciado. Por quê? Desde o começo, o enunciado tinha contado pra gente que 157 ao quadrado era 24.649. A princípio parecia que era uma informação meio solta, do nada, estava aí à toa. Só que, peraí,
A raiz que eu quero calcular é justamente 24.649. E quando eu pergunto qual é a raiz de 24.649, tecnicamente o que eu estou perguntando é qual é o número que ao quadrado dá 24.649. Raiz é isso. Por que raiz de 4 é 2? Porque o número que ao quadrado dá 4 é o 2. E aqui, estou simplificando, só para resultados positivos para não entrar no mérito do módulo. Beleza? Voltando lá, eu sei então que se 157 ao quadrado é 24.649, eu concluo daí que então a raiz de 24.649 vai ser simplesmente 157. Daqui, então, vou fazer a conta. Eu tenho mais e o menos, o que era de se esperar, já que a gente sabe que a equação de segundo grau ela tem duas raízes. Uma raiz vai ser para o mais, outra raiz vai ser para o menos, começando com o sinal de mais. Menos 17 com mais 157, delicinha, vai dar 140. 140 dividido por 28 vai dar 5. Então, nosso primeiro valor de x é 5. Aí você vai começar calculando o segundo valor de x. Só que você vai ter menos 17 com menos 57. Vai dar um número negativo. Dividido por 28, peraí. A nossa segunda raiz vai ser negativa. E eu não tô nem aí para quanto ela vale. Vou colocar, sei lá, menos smile. Ficou estranho esse smile, melhor. Show! A nossa segunda raiz vai ser menos smile. E eu nem preciso calcular ela. Inclusive, na prova, você não vai perder tempo calculando essa raiz. Por quê? Porque ela é negativa. E o nosso x representa lado. E na geometria não existe lado negativo. Você não pode ter um valor de lado negativo. Então, mesmo sem continuar essa conta, eu já sei dizer que essa solução não convém. Ela não convém ou simplesmente não rola. Não rola. Essa solução é negativa e eu não posso ter um valor negativo. Ou seja, obrigatoriamente, o nosso valor de x vai ser igual a 5. Ah, Pedrão, descobri o x, agora é só procurar alternativa. Não, porque a pergunta não era o x. E lembra, antes de marcar a alternativa, você sempre vai ler a pergunta da questão. E no caso a pergunta é o perímetro, então vou ter que descobrir o valor dos lados, jogando ali então o x vale 5, essa vai de cabeça. 2 vezes 5 dá 10 com mais 3, 13, primeiro lado. Segundo lado, 7 vezes x, o x vale 5. 7 vezes 5, 35, com menos 2, 33. Só que perímetro é a soma de todos os lados. Então tem que lembrar que o 13 repete aqui e o 36 repete aqui. Então, para finalizar o nosso perímetro, que matematicamente é representado por 2p, em outro vídeo eu conto essa história, mas 2p é o perímetro, ele vai ser 13 mais 13 mais 33 mais 33, que calculando esse resultado, que inclusive você podia até ir na malandragem, porque 3 com 3 com 3 com 3, eu já sei que vai terminar com 2, e o único valor que termina com 2 é o 92, mas calculando bonitinho, vai dar bonitinho o 92, o nosso valor. Resposta final, alternativa B, para essa questão que era extremamente parruda, derrubou muita gente. Em si, não trazia conceitos difíceis, mas sim uma questão que trabalha tanto com geometria quanto segundo grau na mesma questão e com alguns números bem parrudos, embora o enunciado tenha trazido para a gente uma solução fácil para isso, ajudando com a raiz, mas muita gente na prova acabou gastando mais tempo do que precisava porque não viu essa raiz e tentou calcular na mão. E com isso, está respondida essa nossa questão, que foi um pesadelo para muita gente,
E claro, se esse vídeo te ajudou, se você gostou dele, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, assina, ativa sininho, comenta, faz tudo que você puder para dar uma força pra gente. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau!